Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o solo. Vocês sabiam que há vários tipos de solo? Vocês sabem identificar qual solo é o ideal para plantar aquela plantinha que você gosta de ter em casa? Esse será o assunto da aula de hoje. Por isso, não troque de canal, porque a aula será muito legal. Mas antes de começar, algumas informações sobre a aula. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA, como eixo temático Meio Ambiente, Água e Solo. O objetivo de aprendizagem é interessar-se pelas ciências e pelas artes como forma de conhecimento, interpretação e expressão dos homens sobre si mesmo e sobre o mundo que os cerca. E como objetivo da aula, conhecer os principais tipos de solo e compreender a importância do solo para a vida do planeta. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Antes de começar nossa aula, é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Agora, anote a data de hoje e o título da aula, Como o Solo Sustenta a Vida. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Tudo pronto? Então vamos começar! No planeta Terra há muita água, cerca de 70%, mas somos terrestres e é em terra firme que vivemos. Por isso, é muito importante conhecê-la. O solo é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre. Na linguagem popular, é chamada de terra. No solo são encontrados nutrientes formados principalmente por nitrogênio, fósforo e potássio. Esses elementos são alguns dos que formam os corpos dos seres vivos. Com a morte e a decomposição desses seres, os elementos são liberados no solo e dissolvidos na água. Muitas plantas se fixam nesse solo, onde suas raízes se desenvolvem e de onde vão retirar a água e os sais minerais, indispensáveis para o seu crescimento. E quando outros seres vivos se alimentam dessas plantas, os nutrientes se transferem ao seu organismo. Por ser tão importante no ciclo da vida, é importante sim conhecer o solo que nós, seres humanos, utilizamos para cultivar plantas e criar animais. Assim, de modo geral, o solo é formado por pedaços de rochas, água, ar, restos de animais e plantas mortas e seres vivos. E a formação do solo ocorre de forma gradual, ocasionada pelo intemperismo que ao longo do tempo desgasta as rochas. E o que isso significa? É que ao longo do tempo as rochas sofrem desgastes, seja ela de processos físicos, químicos e biológicos. São esses processos de desgastes, por exemplo, que as rochas atingidas pelas ondas do mar transformam-se gradualmente nas areias da praia. E existem várias formas de classificar os solos. Para classificar o solo segundo a sua textura, precisa ficar atenta à quantidade encontrada de argila, silt, que é todo e qualquer fragmento de mineral, e areia. E esses materiais são encontrados em proporções diferentes em cada variedade de solo. E vocês devem estar se perguntando, como é possível perceber a textura de alguma coisa, principalmente do solo, professora? Super fácil.
Existem dois tipos de textura: a gráfica ou visual, muito usado no mundo das artes, e a tátil, que é aquela sentida ao toque. No caso do solo, é possível classificar de ambas as formas, mas é claro que pelo tato, pelo toque, é muito mais fácil. Um solo rico em argila, por exemplo, tem a textura mais lisa, enquanto o solo arenoso é áspero. Assim é possível classificar o solo em três tipos, de acordo com a sua textura. Observe: arenoso, argiloso e umífero. O solo arenoso é aquele que apresenta areia, há poucos nutrientes e a água passa por ele com muita facilidade. É comum a gente encontrar esse tipo de solo em praias e desertos. Não é um solo bom para plantar. Alguns tipos de planta, porém, podem crescer nesse solo, como por exemplo coqueiros e vegetação que encontramos nas praias. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de argila. Os grãos da argila são pequenos e ficam unidos. A união desses grãos de argila permite que o solo segure a água, não permitindo que ela passe. Por esse motivo, acaba se formando poça de água nesse solo. Geralmente o solo argiloso é marrom, porém existem outras cores do solo argiloso, como a cor vermelha. Já o solo umífero é formado por um conjunto de terra escura, então podemos chamar também de solo escuro. O solo umífero é ideal para plantar, pois ele apresenta muitos nutrientes. Nesse tipo de solo também é possível encontrar muitas minhocas, que contribuem para deixar o solo rico em nutrientes. Elas cavam buracos na terra e de acordo que vão cavando, engolem a terra e nutrientes. E esses passam por seu corpo e são eliminados por meio das fezes, deixando assim o solo mais rico, pois as fezes fornecem muitos nutrientes, viu? E esse processo é muito importante para deixar esse solo ideal para o plantio dos vegetais. E vocês lembram que no início da aula falei que no solo são encontrados vários nutrientes? Pois bem, as fezes de animais são ricas em matérias orgânicas e servem de nutrientes para o solo e vegetais. Em muitas cidades, principalmente do interior, muitas pessoas costumam utilizar as fezes de animais para a nutrição do solo. Essas fezes são chamadas de esterco. O uso do esterco ajuda muito a melhorar o solo, que consequentemente vai trazer qualidade na agricultura. Afinal, é uma opção mais econômica e natural. Já nós que moramos nas cidades metropolitanas, usamos mais o adubo, que é um esterco curtido e preparado, ou seja, o esterco pronto. E vocês sabiam que há receitas simples de adubo que podem ser usados até mesmo naquelas plantinhas que temos em casa? Eu mesmo adoro plantas e sempre uso para deixá-las bem nutridas e bonitas. Assim, prepare seu material que vou ensinar uma receitinha super fácil para vocês. Acompanhe no vídeo. Olá, estudantes! Anotem aí os ingredientes que vocês vão precisar para essa receita. Primeiro, um pouco de borra de café. Em seguida, casca de ovo, limpa e seca. Você também vai precisar de casca de banana e um pouquinho de água. Em seguida, misture todos os ingredientes no liquidificador. A quantidade de cada ingrediente vai depender da quantidade de plantas que você pretende nutrir. Não guarde preparado, faça o suficiente para usar tudo de uma vez, ok? Batendo todos os ingredientes no liquidificador,
O líquido ficará de forma escura e homogênea. Depois de pronto, pegue aquela plantinha que precisa ser nutrida e regue com o preparado. E pronto! Assim você pode repetir esta receita de 2 a 4 meses. Tchau e até a próxima! Gostaram da dica? Espero ter ajudado a todos que gostam de plantas em casa e não sabem cuidar. Mas me diga aí, vocês conhecem alguma outra receita de adubo caseiro e que seja rápida? Se sim, envie para nós a sua receita para o nosso WhatsApp. Anota aí: 279966100143. Quem sabe a sua receita não aparece aqui na nossa programação. E chegou a hora da nossa atividade para testar o seu conhecimento acerca da aula de hoje. Observem as imagens que representam 3 tipos de solo que estudamos e diga qual desses solos é ideal para plantar, porque apresenta muitos nutrientes, hein? Letra A, arenoso. Letra B, argiloso. Ou letra C, umífero? Pensem aí um pouquinho. A resposta correta é a letra C, o solo umífero. Ele é ideal para plantar, pois ele apresenta muitos nutrientes. E vocês lembram que eu falei acerca do papel da minhoca? Nesse tipo de solo também é possível encontrar muitas minhocas, que contribuem para deixar o solo rico em nutrientes. Elas cavam buracos na terra e, de acordo que vão cavando, engolem a terra e nutrientes. E essas passam para o seu corpo e são eliminadas por meio das fezes, deixando assim o solo mais rico, pois as fezes fornecem muitos nutrientes. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Como o próprio nome da nossa aula diz, o solo sustenta a vida, por isso é muito importante e necessário que cuidemos dele. Mas sobre os cuidados que devemos ter, falaremos sobre isso em outra aula. Na dúvida, pesquise mais sobre o assunto e leve essa discussão para a sua sala de aula. E já ia me esquecendo, ainda temos a dica de alfabetização de hoje, super legal. E a dica será com a participação da professora Lara Leandro, da UMF Edson Tavares de Souza, do município de Vila Velha. Acompanhe. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lara, da turma de 5º ano da UMF Edson Tavares de Souza, no município de Vila Velha. E hoje vim deixar uma dica de alfabetização super valiosa para vocês. Na língua portuguesa, há várias palavras onde a letra S tem som de Z. Isso acontece quando a letra S aparece entre vogais, ou seja, no meio de 2 vogais. Em adjetivos terminados pelos sufixos oso e osa, indicando abundância ou estado pleno, como por exemplo nas palavras arenoso e argiloso. Também ocorre de ser necessário o som de Z quando a letra S se encontra entre uma consoante nasalada N e uma vogal. Mas essa dica ficará para uma próxima aula. Na dúvida, converse com seu professor à vontade. Até a próxima e bons estudos! Muito obrigada, professora Lara, por contribuir com a nossa dica de alfabetização de hoje. Mas se ficou alguma dúvida, não se preocupe, que vou ilustrar para que não fique nenhuma dúvida, hein? Observe. A professora Lara nos chamou a atenção para a pronúncia da palavra S com som de Z. Ela deu 2 dicas de quando isso acontece. A primeira, quando o S está entre vogais,
e em adjetivos terminados pelo sufixo oso, ou seja, O-S-O, como indicado nos nossos exemplos, arenoso e argiloso. E vocês saberiam dizer outros exemplos? Então pesquise mais. Conhecendo as palavras, você não corre o risco de escrevê-las errada. E chegou a hora de relembrar o que vimos na aula de hoje. Se você perdeu alguma coisa sobre o assunto, então preste bastante atenção. Falamos sobre o solo e sua importância no ciclo da vida. Ele é importante principalmente porque nós, seres humanos, utilizamos o solo para a nossa subsistência. Nele cultivamos plantas e criamos animais. Vimos que o solo é formado por pedaços de rocha, água, ar, resto de animais e plantas mortas e seres vivos. Conhecemos também 3 tipos de solo. Arenoso, que é aquele que apresenta areia com pouco nutriente, e água passa por ele com muita facilidade. O argiloso, que apresenta uma grande quantidade de argila, e o solo umífero, que é ideal para plantar, pois ele apresenta muitos nutrientes. Por fim, falamos da importância de manter o solo nutrido. Assim, vimos um pouquinho das contribuições do esterco e do adubo para manter o solo bom para plantio. Aprendemos muita coisa na aula de hoje e espero que todos vocês tenham gostado. E se você ainda não registrou sua presença, corre e faça agora, porque a nossa aula está terminando. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima, continue se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueça, mesmo distante, estamos juntos.